Olá, tudo bem? Eu sou Pedro da Fonseca, sou farmacêutico bioquímico, biólogo, professor e químico. Eu tenho uma larga experiência, na área de saúde, tanto magistral, clínico e hospitalar. E vim aqui para bater um papo com vocês sobre essa nova pandemia que está assolando todo mundo, que é o Covid-19, o coronavírus. O que eu quero pedir para vocês? Que só tem uma solução para nós sairmos o mais rápido possível dessa pandemia, que é o isolamento social. O que eu venho fazer com esse vídeo? Pedir para todos. O isolamento social é de fundamental importância para nós parar a contaminação entre pessoas. Só essa é a única solução. Se nós tivéssemos uma vacina, seria a vacinação em massa, mas não é o caso. Nós não temos nenhuma medicação ainda comprovada eficaz para esse tratamento. Algumas drogas já experimentadas em outros países, e agora serão testadas também no Brasil, estão tendo algum efeito, mas ainda é em fase de experiência. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês, em nenhuma situação se deve fazer automedicação. A automedicação nunca é aconselhável, só vai lhe trazer danos à sua saúde. Existe um ditado muito antigo, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. O que quer dizer isso? Segunda parte do médico. Que você é o médico da sua saúde, você não é o médico da sua doença. Quando você está doente, você procura um médico. Mas o médico da sua saúde é você mesmo. É você que sabe qual o tipo de alimento que te faz bem, quantas horas você tem que dormir para você se dar bem no dia seguinte, qual é a quantidade de água que você tem que tomar para que você se sinta melhor. Então, isso que quer dizer, você é o médico da sua saúde. E nessa hora você tem que ser o médico da sua saúde, fazendo isolamento social. Só saia na rua em último caso. Fique em casa. Tem pessoas que é obrigado a sair na rua, que tem que trabalhar, principalmente a equipe de saúde, a equipe que trabalha com alimentos, a equipe que trabalha no posto de gasolina, que entrega gás, certo? E outras, Mas você que talvez recebeu férias, tem que ficar a firma dispensou por um período, fica em casa, só sai em último caso. E outra coisa, essa doença é um vírus, Como vocês sabem. E vírus, é, todo vírus, ele é altamente contagioso. Principalmente nesse caso que é um vírus que age no sistema respiratório. Então você falando próximo das pessoas, você espirrando, todos nós quando falamos, nós eliminamos gotículas, microgotículas que não é visível, mas você está eliminando. E essas gotículas podem cair na bancada, pode cair em cima da mesa, em cima de qualquer superfície. Então você tem que manter distância das pessoas. Quando você tiver contato com alguém, tem que mudar de comportamento, seja na sua casa ou na rua, certo? Outra coisa, a parte de higiene. Infelizmente, você tem que mudar esse hábito de sair na rua e não levar o gel. O gel é um acessório hoje que não pode ser dispensado em hipótese alguma. Eu sei que está tendo algumas dificuldades de achar o álcool gel, pode ser o álcool a 70, vai desidratar sua pele? Vai, evita o mínimo possível, tá? Mas leva um papel higiênico, um papel toalha, para você, em último caso, você não achar o gel, e você tem um álcool a 70 líquido, pode ser esse álcool a 70, até você chegar em casa e lavar as mãos com sabão, ou, dentro das possibilidades, o mais rápido possível, você teve contato com alguém, lava a mão com água e sabão. Esse é o melhor desinfetante para as mãos. Água e sabão, qualquer sabão,
certo? Não tem um sabão específico. Além disso, as pessoas com mais idade, elas reagem de uma maneira, com a resposta imunológica mais deficiente do que o jovem. Porque quando você nasce, mais ou menos até os 30 anos, você está em anabolismo. O que é isso? Você está em fase de desenvolvimento. E esse desenvolvimento inclui também o sistema imunológico. Você está muito ativo. Tá? Tudo em você está em fase de desenvolvimento. A partir dos 30 anos, você já começa a entrar em catabolismo. Há mais perda do que ganho em termos de células e também de sistema imunológico. Então você começa a decair. Então uma pessoa, quanto mais idade ela tem, infelizmente, mesmo sendo as duas as mesmas condições de saúde, quem tem mais idade tem um sistema imunológico mais frágil, tá? O que acontece com essa doença? Ela pode, por ser um vírus e provocar um sintoma bem parecido com a influenza, que é a gripe, ela pode ser assintomático, com sintomas leves, com sintoma médio, com sintoma grave ou com sintoma fatal ou letal. Depende muito da condição que você está, tá? Então, as pessoas com mais idade, que têm alguma doença de base, cardiovascular, diabético, problema renal, trombose, doenças autoimunes, câncer, que tomam quimioterápico e que tenha mais de 60 anos também, elas têm um sistema imunológico debilitado. Então essa doença, o sistema imunológico dela não consegue combater o vírus. Porque mesmo os medicamentos ajudam. Quem combate uma doença por vírus é o nosso sistema imunológico. Então, você aí que tem os seus pais, os seus avós, evite o máximo o contato com eles, chegando da rua, antes de tomar um banho, certo? E quando tiver que sair, dê preferência você sair, deixar eles em casa, certo? Mas mantenha uma rotina na casa normal, para não provocar uma depressão nos seus avós, nos seus pais, que talvez tenham mais idade. Tenha uma vida normal em casa, mas com todos os cuidados de higiene, principalmente com as mãos. Hoje, a televisão, vídeos, todo mundo já tem condições de saber como se lava as mãos. Não vou explicar aqui, que é uma coisa que todo mundo já aprendeu. Graças a Deus, né? Mudamos essa parte, nós podemos pular. Todo mundo sabe fazer como se deve. E evita também essa parte de cumprimentar, abraçar as pessoas, beijar. Isso agora não é possível. Sei que é da nossa cultura, mas agora nós temos que mudar esse comportamento, certo? Outra coisa, automedicação. Não se faça automedicação. Eu falei que você, que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Que você é o seu melhor médico, mas para a saúde, não para a doença. Medicação tem que ser feita por um profissional de saúde, certo? Então, quando você está doente, você tem que ir no médico. É ele que vai te dar a medicação. Então não adianta você ficar ouvindo esses medicamentos que estão dizendo aí na mídia que serve para isso, para aquilo, e você sair correndo para tentar comprar. Você vai só piorar o seu estado clínico, certo? Estando bem ou com algum sintoma, você não pode se automedicar. Fica em casa, se tiver um sintoma leve, hidrata, fica isolado, evita as pessoas, mas leva a sua vida normal. Complicou um pouco, vai até o médico, nas UBS, o médico vai avaliar. Se ele achar que não é nada grave, vai mandar você para casa, você vai continuar em isolamento, certo? Chegando lá, você está com falta de ar, dor no peito, febre acima de 38,5 ou 38,5, ele avaliando, cabe ao médico decidir se vai fazer o teste ou não do coronavírus. E mesmo assim, e dependendo da situação, se ele achar que você deve ser internado, ele vai te internar. Caso contrário, você vai voltar para casa e vai ficar em isolamento. E vai relatando isso de acordo com a sua melhora ou piora. Se piorar o quadro, você vai ter que voltar no hospital. Dependendo do resultado do exame, você vai ser internado. Então,
Mesmo de cada 1.000, 1% dessa população dos 30 ou 50 pode complicar e você precisar entrar num quadro que eu chamo de insuficiência respiratória aguda, que é uma doença muito séria, o seu pulmão para. E aí, quando chega nessa situação, o médico só tem uma solução: colocar um tubo orofaríngeo e te ligar esse tubo num respirador artificial e mandar o oxigênio também para dentro do seu pulmão. E esse quadro demora de 15 a 21 dias para você recuperar. Olha a gravidade e o tempo que você fica com esse aparelho, certo? E aí, só que tem um problema muito sério aí. O mundo inteiro, todo dia fica doente, sem ter uma epidemia. Agora, você imagina essa epidemia em cada país. Aumentou muito o número de pessoas que procuram o sistema de saúde, que procuram a equipe de saúde. Então, infelizmente, não vai ter respirador para todos. É o que está acontecendo em vários países. E aí, a decisão é do médico, quem vai viver e quem vai morrer. Porque ele tem que tomar essa decisão, não tem respirador e aparelho para todos. Infelizmente, a insuficiência respiratória aguda é algo que é sério, tem que ser entubado. Então, qual que é a única maneira de você evitar a contaminação entre as pessoas? É o isolamento. Você que não está trabalhando, que recebeu férias, ou que foi dispensado para ficar em casa, ou que não tem a necessidade de sair, fica em casa, certo? Esse é o melhor remédio seu, é ficar em casa, para você não contaminar as pessoas e não ser contaminado. Que em muitos casos as pessoas estão saudáveis, sem sintomas, mas é um vetor e está transmitindo a doença e ninguém sabe. Então, e quando você chegar na rua, por amor à sua família, lave as mãos, passe um paninho com álcool ou com água e sabão nas maçanetas que você pegou, certo? Já vai direto para o banheiro e lava as mãos com água e sabão. Mesmo na rua, você usando álcool gel, quando não é possível lavar as mãos com água e sabão, você deve fazer isso 3 vezes no máximo. Na 4ª vez é bom água e sabão. Então fica um residual na mão e acaba não perdendo o efeito também do álcool gel, certo? E vamos colaborar com todos. Aí nós venceremos esse surto pandêmico que atingiu a todos nós. Essa é a minha mensagem e volto a frisar: isolamento social é a única maneira de acabar a disseminação desse vírus, certo? Fiquem com Deus e que todos cumpram a sua função social, que nessas horas não há ideologia, não há religião, nada que nós podemos fazer a não ser nos unirmos e cada um fazer o seu papel. Muito obrigado, hein?